Ótimo, melhor, senão vou gritar aqui, né, Dácia? A gente não quer atrasar muito, porque eu sei que todo mundo tem coisa para fazer depois, mas que bom que a gente tem aqui um público para ouvir a Dácia. Se vocês devem ter sentido aí como ela se envolve com os personagens, como ela risca o chão desse Distrito Federal. Né? Ela sai do plano e vai para os outros espaços, né? Porque o Distrito Federal é gigante e habitado por tanta gente, por tanta diversidade. E a Dácia nunca deixou esse olhar, né? E ela eu acho que esse encantamento é o que a gente pode ouvir hoje dela, a partir desses 2 filmes e dos próximos. Eu sou fã desses filmes e eu acho que vocês vão perceber que cada filme tem esse olhar encantado da Dácia, como ela apreende esses personagens e todo esse afeto que eles passam, que chega para a gente, né, com esse olhar carinhoso e não sem uma perspectiva social e política. Isso é muito forte, mas isso não deixa contaminar o afeto e o carinho que ela tem por cada um desses personagens. Mas eu vou deixar a Dácia falar. Acho que a Dácia tem muita coisa para falar, porque é uma longa carreira, que começou com o Cineclube lá no Piauí, e ela foi descendo, 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 até chegar aqui, e foi recebida por ninguém menos que Vladimir Carvalho, queria saudar essa memória, e Dácia chegou na UNB, ele saiu, ela chegou, e, a partir daí, muita coisa aconteceu. Então, essa voz ativa da Dácia, essa voz firme, essa mulher brava, a gente, na nossa longa jornada aqui, como colegas de trabalho na UNB, colegas de cinema, a gente já teve várias discussões também, não é uma amizade muito fácil, porque a Dácia não permite, não faz concessões, e é isso o cinema dela, sem concessões. Então, queria passar a palavra para ela. Obrigada, Érica. Obrigada a todos vocês que vieram ver esses filmes. Eu estou emocionada. Cada um desses filmes foi feito com muita gente. Eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de universidade, eu gosto muito de cinema. Eu acho que cinema só é possível com políticas públicas. Se não existir políticas públicas, esse tipo de filme não existe. Então, todos esses filmes são 3 longas, 7 curtas, um doc-TV, e todos esses filmes foram feitos por meio de políticas públicas, e eu acho que isso é muito importante. E políticas públicas não são uma concessão, políticas públicas são fruto de lutas, de organização das pessoas que precisam dessas políticas públicas. Então, eu agradeço às políticas públicas esses meus filmes curtos e esses filmes longos, que não são tão longos assim, a mobilização, a organização de associações, as universidades, a pressão, é preciso pressionar para que possa existir. E as políticas públicas, como o cinema brasileiro, são cíclicas, né? Tem um ciclo do cinema novo, depois você tem uma ditadura, aí depois você tem
um governo de extrema-direita, aí depois você tem um governo um pouco mais à esquerda. Então, e tudo isso reflete, impacta o fazer filme no Brasil, né? Eu acho que em qualquer lugar, mas aqui tem esses altos e baixos, né? E eu acho que a gente tem que ficar firme, a gente não sabe daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, se esse tipo de cinema ainda vai ser feito. Nós estamos num momento que o documentário ele vem sendo feito. Ele é um tipo de cinema que, às vezes, é mal compreendido, às vezes as pessoas dizem que fazer documentário não é fazer filme. Então, tem todas essas questões, né? Eu queria dizer que eu comecei a fazer cinema no Piauí quando eu fazia graduação em engenharia civil, e eu comecei, através do Cine Clube Teresinense, a estudar cinema com meus colegas do curso de engenharia, e nós aprendemos a fazer filmes, a debater filmes, a estudar cinema, e a gente aprendeu a fazer filme em Super 8. Então, vai passar aqui meu primeiro filme, que eu assino a direção, que é O Pagode de Amarante. Foi um filme feito em Super 8. Então, eu queria agradecer aos meus colegas do Grupo Mel de Abelha, que a gente era o nosso coletivo. Hoje seria chamado de coletivo, mas, na época, a gente chamava de Grupo Mel de Abelha. Então, eu devo muito a esses começos no Piauí, aos meus colegas de cinema de lá, aos cineclubistas. Quando a gente começou, era a época da ditadura, e a gente sofria muita repressão, tanto na universidade como nas artes em geral, né? Então, começamos assim, depois eu fui para a Escola de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, Cuba. Foi muito importante para a minha formação como cineasta, e também foi um aprendizado muito grande sobre América Latina, sobre o diretor Fernando Birri, primeiro diretor da Escola de Cinema, dizia que era uma escola de 3 mundos: África, América Latina e Caribe. Então, mas na escola tinha gente de vários países também, e era uma escola que ela só existiu porque existiu Garcia Marques e todos aqueles intelectuais e artistas latino-americanos que criaram aquela escola. Depois eu vim para Brasília, eu vim fazer mestrado na UNB, depois retornei ao Piauí, e depois teve um concurso para ser professor do curso de cinema da Universidade de Brasília. Na época, era curso de cinema. Então, eu vim morar em Brasília como professora do curso de cinema em 1993. E aqui estão várias pessoas que eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer na Universidade de Brasília, meus ex-alunos, todos cineastas, e a Érica, a professora Rosângela, a professora Márcia Marques,
E eu quero dizer também que esses filmes não foram feitos por mim, não são filmes feitos, não se faz filme de cinema sozinho, embora hoje em dia muita gente acha isso, que dá para você fazer cinema à distância, entendeu? Mas esses filmes foram feitos com equipes, com pessoas incríveis, com algumas empresas produtoras de Brasília que marcaram época. Por exemplo, eu quero destacar aqui o Valdir de Pina, fotógrafo, produtor. A Estúdio 13 foi uma das primeiras casas que me acolheram aqui. A Asa Cinema e Vídeo, do Márcio Cury, também foi uma casa que me acolheu. E também, junto com ex-alunos, eu trabalhei muito, minhas equipes geralmente têm muitos ex-alunos. Eu tenho aqui o Ivan, representando a fotografia. Tem o pessoal da Trotuar, né? A Camila Machado. Ainda falando dos fotógrafos desses filmes, tem o Leonardo Feliciano, o Valdir de Pina, o... Quem mais? Agora tem o Leonardo Retti. Aí no som tem o Francisco Krasmaia. Tem o Guilherme Martins, é um colega, um amigo, um profissional que ajudou muito ele montou esse filme dessas misses, que não foi um trabalho fácil. Esse filme das misses, Em Torno da Beleza, eu considero a minha superprodução. Foi a maior produção que eu já pude fazer. Assim, a gente tinha sempre duas equipes, uma equipe fazendo bastidores e outra equipe fazendo os desfiles. Isso é todo um empreendimento em torno da beleza. Que mais? Eu acho que vocês podem me ajudar fazendo alguns comentários e perguntas, se quiserem. Eu queria dizer também que o filme Palestina do Norte, o cartaz está ali, é um filme que foi montado por Manfredo Caldas. Ele teve a participação também do Ronaldo Duque na Fantasias Luminosas. Esses dias também que eu vim aqui testar esses filmes para ver se as cópias, se os links, agora não tem mais cópias, se os links estavam funcionando. Eu fiquei muito impressionada com a força da película. Eu comecei a sentir que a gente perdeu um suporte muito importante, que é a película. Vocês vão ver que esse filme, Palestina do Norte, ele foi captado em película 16 milímetros, e aí ele foi passando de formato em formato, mas, como ele foi captado em película, vocês vão ver que a fotografia desse filme aí está inteira, né? Assim, muito impressionante a força da película. Aí começou a me dar saudade da película, porque era um modo de produção diferenciado do que a gente tem hoje, e, ao mesmo tempo, para a gente pensar em preservação, assim, pela minha experiência, esse filme que foi feito em película. Eu tenho um outro filme feito em película,
que é o Cinema Engenho, que não está aqui nessa mostra. E, depois de todas essas experiências, eu acho que a película ela segura mais essa coisa de ir passando de formato em formato, enfim. E isso é uma questão que, essa questão da preservação, que pessoas jovens não se preocupam com isso, pessoas jovens querem fazer o filme. Que se vai ser preservado, se vai desaparecer, não importa. Mas, para mim, sempre me interessei muito pela preservação, até porque eu uso muito material de arquivo nos meus filmes. Por exemplo, aquele desfile de Miss, em preto e branco, é um concurso de Miss Brasil, onde a Marta Rocha estava competindo, né? Então, aquele material eu acho lindo. A gente olha aquele material, a gente vê uma época, vê um tipo de vestuário, de figurino, de corpo, um tipo de corpo, né? Então, eu acho que é importante preservar essas coisas. E eu tenho uma visão... Desculpem. É um aviso para eu tomar remédio. Mas, então, do que eu estava falando mesmo? Da preservação da memória. Então, aí eu comecei vendo esses filmes e pensando que nossa geração não vai ter memória. A nossa geração, a gente não vai ter essa oportunidade de preservação. Eu acho que a gente está muito na vida digital, né? E a vida digital, eu acho que ela tende a ser mais efêmera. E aí seria interessante que houvesse pessoas que fossem tentar preservar as coisas, essa memória do nosso tempo, por incrível que pareça, por mais que tenha tecnologia, mais tecnologia, menos memória. Parece que é isso, né? Então, isso me preocupa e até me comoveu ver que esses filmes ainda existem, porque eu acho que eles não vão existir por muito tempo. Porque são muito frágeis, esses formatos digitais são muito frágeis. Por falar em vida digital, eu estava pensando que eu acho incrível como a vida digital permite a gente trabalhar à distância, fazer um monte de coisas, tudo anda mais rápido, mas o que me fascina mesmo é a materialidade do mundo, a materialidade das coisas, os corpos. Eu acho que o cinema é feito dessa materialidade. Aí você vai lá, filma, e aquilo vira uma coisa digital, que espero que se possa preservar. Mas, assim, a mim me inspira a natureza. Hoje eu estou muito preocupada com isso, mas sempre estive. Essa coisa me encanta, os rios, as matas, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Eu acho que é isso que me inspira, e eu tenho vontade de filmar isso, eu tenho vontade de filmar os corpos das pessoas. Por exemplo, esses corpos que estão nesse filme. Esse é um filme de corpos, né? É muito de corpos. E o corpo humano, ele vai... A gente tem um lado que é animal também, então ele vai evoluindo. Aí tem uma hora que as pessoas
eram mais baixinhos, aí depois as pessoas passam a ser mais altas, aí agora as pessoas começam a fazer academia e ficam com o corpo bombado, assim. Então, isso é a materialidade do mundo. Mas mesmo... aí me fascina também, me fascinam os rituais, me fascina um tambor da mata, uma leseira, uma sussa, uma gira. Todos esses rituais, para mim, me inspiram, me comovem, e eu tenho vontade de filmar esse tipo de coisa. E agora eu estou trabalhando muito com isso. Dia 20 vai estrear aqui um filme, um curta, que eu fiz junto com o Nego Bispo, que é um curta de quilombo, né? Da vida quilombola, de um modo de vida comunitário, muito diferente do modo de vida que a gente leva, né? Então, isso me comove. Aí, agora eu estou também trabalhando, pesquisando em outro quilombo Costaneira Tronco. Eu quero fazer um longa-metragem nesse quilombo. Mas aí falta ganhar o edital para poder ter o dinheiro para poder fazer o filme. Mas, assim... Então, é isso, gente. Acho que falei demais. Falou não. Essa emoção toda, né? Porque é uma vida dedicada ao cinema, inteira. Né? Aliás, seu pai disse para você, quando é que você vai lá? Que hobby esquisito, né? Contou uma história do meu pai. Quando eu comecei a fazer cineclube e fazer Super 8, fazer filme em Super 8, aí eu estudava a semana toda, trabalhava a semana toda. Aí, quando era no fim de semana, a gente ia para o cineclube, ia passar filme, ia discutir filme, ia fazer filme. E eu ficava muito fora de casa. Aí, quando Ela estudava engenharia, você falou isso? Engenharia civil, Aí, quando eu chegava em casa, meu pai falava, minha filha, essa é a hora de você chegar. Por que tem tanto esporte nesse mundo? Por que você foi escolher logo esse negócio de cinema? Esse esporte está acabando com você. São várias histórias, né? A Dácia é de uma riqueza incrível, que é esse Brasil arcaico, que ela vem do Piauí, do interior do Piauí, que é acho que está dito aí, né? O mesmo município do Nego Bispo, São João do Piauí, e traz toda uma memória com ela e uma vontade e uma necessidade de fazer filmes. Ela não para. Né, Rosângela e Dani e todos que conhecem, ela não para, ela vive isso, por isso que a palavra edital para ela é uma sistema. Edital foi o cão que inventou a edital. Porque você perde um tempão, cada edital muda a planilha, aí você tem que copiar, tem que refazer todas aquelas coisas, aí você vai lá, inscreve, aí você não ganha. Geralmente, você não ganha. Então, é muito triste. O Ivan que me ajuda aí com esse negócio de fazer edital. o Léo Red... Porque é uma demanda, é um trabalho que eu considero assim, boa parte daquele trabalho é inútil, entendeu? Tem uma coisa legal que eu acho que é uma frase que define a Dácia: eu não ando só. Ela está sempre em grupo, né? Que são os ex-alunos, são os parceiros, é a turma do P5, como é que é? Da Norte, lá da Ceilândia. Como é que chama a produtora? A produtora 5 da Norte. 5 da Norte, a Ceilândia, enfim, a Dácia está sempre em grupo, está sempre fazendo, pensando cinema em grupo, e sempre envolvida com 1000 atividades. E ela é muito reconhecida fora
de Brasília. É incrível, é a primeira mostra dos filmes dela aqui na cidade. É um momento muito importante para ela. Acho que essa emoção vem toda daí, esse reconhecimento na cidade. Não é? O profeta não é, né, na sua terra. Então, vocês não sabem a importância desse dia de hoje e dos próximos, de ter a Dácia na tela, finalmente reconhecida, e no festival também com o Nego Bispo, que é um filme lindo, lindo, porque o Nego Bispo amava essa mulher aqui, a ponto de brigar com ela. Uma vez eu conheci o filho que trabalha em Brasília, eu falei, por que seu pai briga tanto com a Dácia? Ele falou, porque ele gosta dela, ele só briga com quem ele gosta. E eu fui falar, porque ela estava angustiada, né? Então, não tem como, né, não se apaixonar por essa coisinha aqui, gigante, que é a Dácia. Obrigada, gente. Eu queria passar a palavra para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntas, observações, por favor. Eu acho que dá para ser Aqui, ó, tem. Obrigada, Érica. Bem. Alô, obrigado. Primeiro, parabenizar a Dácia pelos filmes, gostei muito dos dois, eu sou cinéfilo, moro aqui nesse prédio, estou sempre aqui no Cine Brasília, e a questão da visão política sobre as questões tratadas, isso acho que é muito importante nesse país de desigualdades que nós vivemos, né? O filme Em Torno da Beleza, mostrando a volta para a realidade das moças, o concurso e a volta para a realidade, mas uma pergunta sobre essa questão. No final do filme, a senhora faz uma pergunta lá para uma candidata, se o fato de ser bonita muda alguma coisa na vida dela. Ela diz que não. Se essa pergunta fosse feita para a vencedora do concurso, será que ela responderia outra coisa? Quer dizer, o que me passou, toda essa questão desses concursos que eram mais populares nos anos 70, eles estão sumindo, né, parece, que era vendendo ilusão para essas meninas, principalmente aqui, onde elas não têm muitas perspectivas de crescimento profissional, de sair da realidade, isso seria uma fantasia colocada no alto. Mas a vencedora não responderia diferente, porque aquela que respondeu foi apenas uma candidata, né? Na época que esse filme foi feito, Em Torno da Beleza, muitas pessoas próximas e nem tão próximas falavam, por que você vai fazer um filme sobre concurso de Miss? Isso não faz sentido nenhum, porque isso é uma coisa do passado. Agora é modelo, é outra coisa. Mas eu estava fazendo umas pesquisas na Estrutural, e aí coincidiu que um dia eu cheguei lá e estava tendo um concurso de Miss numa passarela montada assim no meio da rua, e as meninas desfilando, e as famílias torcendo, etc. Eu achei aquilo tão fascinante que eu pensei que poderia ser um caminho para falar sobre outras questões também. E aí a gente vai vendo, nesse universo dos concursos de Miss, você vai vendo várias questões, a questão do racismo, a questão do preconceito contra pessoas que vivem na periferia, a questão das escolas. A Estrutural era, na época, era 2010, era uma cidade assim, tinha muito terra, e não tinha infraestrutura. O concurso é feito numa escola, né? Não é num clube, porque não tem um clube, etc. E tal. E aí eu também perguntava para as meninas por que participar. Elas falavam assim, a gente, participando desse concurso, a gente aprende muito. A gente aprende, por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego, você sabe se arrumar melhor, você sabe organizar melhor o que você vai contar para o seu... Porque, como você vai disputar aquela vaga, etc. Assim, coisas do tipo. E aí... é uma experiência de vida também, né?
É uma experiência. Você vai se colocar em situações que dificilmente você se colocaria. Então, as meninas falavam assim, é bom para arrumar namorado, é bom para arrumar emprego, é bom para... Enfim, a vida é assim. Nós também, por que a gente vai para a universidade? Porque a gente quer conhecer o que a gente não conheceria se não fosse para a universidade. Então, eu acho que o cinema documentário também é isso. Alguma coisa te chama, te fascina, aí você vai correr atrás daquilo. E aí, se você for laçado pelaquela circunstância, aí você vai às últimas consequências para fazer aquele filme, para levar aquele filme para a tela, para deixar aquele filme como memória. Os olhos brilhar, né? É uma coisa muito rara de escutar, né? Quando os olhos brilham, isso é fundamental para um documentarista, para um cineasta, tem que brilhar os olhos. Sem brilhar o olho é difícil, aí fica muito chato, né? Aí é tecnologia, é rede social. Nossa, eu estou com 2 microfones. Boa noite. Eu conheci a professora Dácia na 14ª Mostra de Direitos Humanos, da UFF. E ela também ficou suspensa 3 anos, depois voltou, né? Eu queria saber da professora sobre esse trabalho com as mulheres, né? Se a professora pode citar algum outro exemplo da sua produção cultural, e, da obra da professora em relação ao trabalho com as mulheres. Boa pergunta. Esse filme Em Torno da Beleza tem muitas mulheres, né? O primeiro filme que eu fiz aqui em Brasília foi Palestina do Norte, o Araguaia passa por aqui. Esse que tem esse banner aí. Nesse filme, eu trabalhei no Araguaia, na cidade de Palestina do Pará. Eu fui em busca de memórias da guerrilha do Araguaia, porque todas as coisas que eu lia, seja matérias em jornal, livros, tudo, só as pessoas iam lá no Araguaia. Aí chegava lá no Araguaia, tem aquele pessoal que mora lá desde sempre. E essas pessoas... Aí veio a guerrilha, aconteceu a guerrilha foi derrotada, foi sufocada, e eles permaneceram lá. Aí as pessoas vão lá, cineastas, pesquisadores, etc. Aí pergunta para o pessoal que mora lá: você conheceu o guerrilheiro tal? Aí a pessoa, às vezes, conheceu, aí vai contar, conhecia, assim, tal. Mas eles nunca perguntavam para eles qual foi o impacto da guerrilha do Araguaia sobre vocês que moram aqui, desde aquela época, antes da guerrilha, durante a guerrilha, depois da guerrilha. Então, esse momento na vida de vocês significou o quê? Então, aí eu pensava, eu fantasiava que eu ia gravar depoimentos de homens que tinham participado da guerrilha, porque moradores de lá também participaram da guerrilha. Eu queria saber dessas memórias dessas pessoas, desses homens que apanharam, que foram torturados, que desapareceram, etc. Aí eu fui para lá, comecei a pesquisar, e eles me relatavam muita coisa, esses homens. Só que, quando chegou o carro de produção com as câmeras, tripé, as pessoas, os microfones,
Aí eles falaram, eu não quero saber, você não vai filmar uma imagem minha, porque eu não vou permitir, porque é perigoso, porque isso, porque aquilo. Aí eu pensei, eu já conhecia umas quebradeiras de coco, elas tinham uma associação, elas tinham uma liderança, que eu tinha dialogado muito com a Donila, né, que era uma liderança de quebradeiras de coco de lá, dessa região onde eu estava querendo fazer o filme. Aí eu resolvi gravar as memórias das mulheres, daqueles homens, que elas ficaram em casa e eles foram levados para a guerra, foram presos ou tiveram que se esconder, etc. Então, aí, esse filme é curioso porque são memórias femininas. As mulheres quiseram filmar, concordaram em contar essas memórias. Então, eu acho que é uma coisa rara, um material de memória da guerrilha do Araguaia, que é com gente de lá, e especialmente que é com mulheres de lá. Então, é só um exemplo. Eu gosto muito, eu trabalho muito com mulheres. Por exemplo, esse filme, O Chiclete e a Rosa, são mulheres que, hoje, eu penso que... na época dos governos do Roriz, tinha essa coisa, muita gente vinha para cá atrás de ganhar um lote, esse negócio de distribuir lote, que depois, a partir dessa política de distribuir lote, surgiram novas regiões administrativas no DF. Eu mesma vi surgir a Samambaia, eu vi surgir a Estrutural, eu vi surgir o Recanto das Emas. Então, tudo isso tem a ver com essa política do território no Distrito Federal. Então, essas mulheres que são mães dessas crianças do Chiclete e a Rosa, elas vêm dessa experiência. Uma delas ganhou um lote. Aí ela passou para dentro do lote, construiu o barraco dela e chamou as amigas dela. Então, elas fizeram barracos dentro do mesmo lote. E aí elas compartilhavam esse território, essas crianças, essas experiências, enfim, uma coisa muito quilombola. Hoje eu penso que elas se aquilombaram num lote que uma delas ganhou do Roriz. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dani. Eu gostei do comentário dele, porque, quando vi essa sessão hoje, realmente nunca tinha me saltado a questão das mulheres no Chiclete e a Rosa. Ficava, da outra vez que eu vi, ficou muitas crianças, mas hoje ficou tão evidente para mim que eram as mulheres, você trazendo mais essa história, mais essa camada. Eu não ia exatamente falar sobre isso, eu tenho um outro comentário, mas eu só queria, porque eu estava pensando sobre isso e gostei muito de como você respondeu e mais essa informação. Eu queria saber sobre o pagode, como foi o processo, né, de restauração, porque eu fiquei pensando muito durante a sua fala sobre preservação, sobre a película. E eu sei que foi algo recente, né? Mas eu queria que você pudesse contar um pouco mais. O William Plotnick é um americano que chegou aqui no Brasil e ele já vinha com essa coisa da preservação, né? Um técnico muito qualificado em relação a essa questão de o que fazer com a película, como digitalizar um filme que foi feito em película, etc., etc. Aí ele soube do Pagode de Amarante e da produção de Super 8, não só no Piauí, na época, mas na Paraíba, no Ceará.
sempre são políticas, né? Por exemplo, quando eu comecei, tinha as pró-reitorias, aqui chama decanato na UNB, mas as pró-reitorias de extensão da Universidade Federal do Piauí, do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, todas essas pró-reitorias tinham um setor de cultura e investia nessa coisa de passar filme, debater filme, ensinar a fazer filme, mesmo que não tivesse curso de cinema nem nada, né? Então, eu venho dessa geração aí. E a gente fez o curso de formação, curso prático de Super 8, no Cineclube Teresinense. Aí, no Maranhão, tinha a Jornada de Cinema Super 8 do Maranhão, que hoje é o Guarnicê. Aí, no Ceará, a mesma coisa, na Paraíba, a mesma coisa. Então, esse cara veio para cá e ele começou a pesquisar onde tinha filmes em Super 8 e que ele queria conhecer esse material e que ele queria tratar e, eventualmente, recuperar esses filmes. Aí ele chegou aqui em Brasília e eu tinha o rolo de Super 8 e tal. Aí ele casou com a Glennis, botou aqui na fachada. Levou nossa aluna. E aí ele conseguiu, atualmente, ele está morando em São Paulo e trabalhando na Cinemateca Brasileira. Então, esse Pagode de Amarante é digamos assim, que é um primeiro produto dessa experiência dele de restaurar esses Super 8 brasileiros. Mas ele está recuperando vários outros também. Eu quero mencionar, dizer o nome dos meus colegas do Mel de Abelha, Valdeir Duarte. Ele também foi para Cuba, ele também é cineasta, ele acabou de fazer um longa lá no Piauí, que chama Mestre Pascoal, que acompanha a arte santeira piauiense, que é muito poderosa, Mestre Dezinho, vários mestres. Então, eu, Valdeir, Socorro Teixeira, Lorena Rego e Luiz Carlos Salles. Então, esses são meus companheiros da primeira hora. Muito lindo, né? Essa memória revisitada. E eu coloco para você, Dani, essa responsabilidade aí da memória, da recuperação de material, porque você gosta, você estudou, você fez uma amostra de filmes de Brasília recuperados. Então, está aí, nas suas mãos. Eu acho que você pode puxar esse barco, não é não? Marcos Mendes, você teve aulas com ele? Oi? Não pode, não. Agora está gravado. O que eu acho muito bonito é que a Dácia reverencia todos os seus mestres, todos os seus colegas, todos os seus amigos, os ex-alunos, e é uma trupe, e é um grupo, é uma família, e eu me sinto parte disso. E queria também falar sobre os quilombos, porque o Amarante, foi feito num quilombo, né? A cidade de Amarante tem perto dela um quilombo chamado Quilombo Mimbó. E, pela proximidade da cidade de Amarante com o Quilombo Mimbó, quando os quilombolas querem que os filhos estudem para além do que é possível estudar lá no quilombo, aí eles iam para Amarante. Aí eles ficavam em cima de num bairro que é em cima de um morro e que se tornou um bairro negro. Então, uma parte do Quilombo Mimbó dentro da cidade de Amarante. Então, o pagode foi feito lá. E ela está retornando agora para os quilombos, né, que é o próximo trabalho dela. Então, é incrível esse tema que está sempre por perto, e queria só lembrar disso aí para vocês. Talvez... Tem mais algum?
Eu vou passar para ela aqui, já já, mas eu só queria fazer um comentário que me escapou, que você fez a menção de que aqui foi a primeira mostra em homenagem à Daça em Brasília, mas teve a do Rastro, porque a Rafa e a Betânia estão ali, que foi online, né? Foi esse momento, a gente foi um pouco de surpresa, mas só para não deixar de citar esse outro Eu fui momento. homenageada pelo Festival de Cinema Rastro. Mas aqui tem essa coisa de ser específica. No Rastro era uma parte de um festival importantíssimo, e eu agradeço demais as pessoas, que são muitas mulheres, que que me prestaram essa homenagem. Eu fui homenageada também por um festival no Mato Grosso. E não sei, acho, enfim. Mas essa é a primeira vez que a gente, no DF, a gente se debruça sobre esse conjunto mais amplo de filmes. E eu fico muito, muito grata a você, a Érica e a todo mundo que está viabilizando essa homenagem. Oi, primeiro, muito obrigado. Foi muito inspirador ver os filmes e saber que tinha uma mulher da sua idade que tinha feito. É inspirador. Primeiro isso. E depois eu tinha uma pergunta, se você teve a possibilidade de ver os filmes nos bairros. Ou seja, se os filmes foram exibidos de alguma forma naqueles bairros que retratam, e como foram recebidos, ou como foi aquilo. Isso foi uma coisa linda, porque a gente se organizou e, em cada cidade que a gente filmou o concurso de Miss, a gente foi passar o filme. E foi muito surpreendente, porque a vida das meninas mudou muito. Teve uma menina que ela chegou grávida com a faixa de Miss. Foi a coisa mais linda na sessão, assim. E aí a gente foi, de certa forma... Isso daria um filme também. Esse momento de ir passar o filme na cidade e ver o que aconteceu com aquelas meninas, porque aconteceram muitas coisas boas com algumas delas e coisas ruins com outras. Mas, assim, a gente foi, e foi muito gratificante passar o filme nesses lugares. Não foi uma sessão fechada só para elas, ou só para elas e a família, foi uma sessão aberta para a cidade, né? Mas, assim, tipo cineclube? Não, dentro de escola. Dentro da escola. Sempre essa coisa de escola, né? Teve concurso de Miss, os ensaios eram nas escolas, o concurso da Estrutural foi na escola, né? Obrigada. Rafa? Professora Dacia, a gente já disse várias vezes, né, que a gente está super feliz de estar realizando essa mostra aqui, que, como todo mundo sabe, merece muito, né, esse cinema exibir os seus filmes, e a gente está aqui refletindo. E, quando a gente fez a homenagem a ela no Rastro, a gente exibiu online os filmes, então era o nosso sonho... Fiquei emocionada agora também. Era o nosso sonho poder assistir os filmes aqui nessa tela. Então, é um sonho que está sendo realizado pela equipe do Cine Brasília, pela equipe do Rastro, e fico muito feliz que eu faço parte das duas. Eu queria muito, professora, que você contasse para a gente um pouquinho desse pensamento de confluências, que a gente foi atrás, né, das suas entrevistas na Mostra Aurora, e eu e Dani ficamos muito tocadas, né, por preconceito, pelo que ele representa, e a gente acha que o seu cinema é confluências, né? Confluências cinematográficas, tanto que a gente traz esse nome para a mostra.
E eu queria que você explicasse, não, contasse, enfim, explicasse, falei de novo, elaborasse, sei lá, conseguisse trazer um pouquinho de como que são as suas impressões também a partir desse conceito dele, o que você se inspira, enfim, ficamos muito tocadas mesmo, porque um cinema de confluências é esse cinema que não se sobrepõe, né, um cinema horizontal, um cinema de camaradas, né? Um cinema feito em galera, em conjunto, e a gente consegue ver muito isso nos seus filmes, né? Um respeito muito grande por quem está ali atrás da tela e por quem está ali na frente também. Então, é muito inspirador a gente ter esse conjunto de filmes aqui, e acho que esse conceito que eu não conhecia, fiquei conhecendo através da sua entrevista e fui pesquisar e estou assim encantada. Enfim, já falando demais aqui, vai misturando o nervosismo, a gratidão e a admiração pelo seu trabalho. Queria escutar um pouquinho de você falando. Bom, eu acho que confluências é um conceito muito importante do pensamento do Antônio Bispo dos Santos, que é conhecido como Nego Bispo, né? Ele é um pensador extraordinário. Ele tem uma visão de mundo e tem muitos conceitos interessantes e questiona muitas coisas que são tidas como verdadeiras. Então, confluências é um dos conceitos mais importantes assim do pensamento dele. Ele fala que a gente pode, isso é muito bonito, a gente pode conviver, confluenciar uns com os outros, por mais diferentes que sejamos, é possível a gente confluenciar sem apagamento, nem de um lado nem de outro. Por exemplo, ele fala que esse confluências é inspirado na ideia de um rio que deságua no outro rio, um afluente que deságua no outro rio. Então, segundo ele, quando o rio chega na confluência com o rio maior, ele não desaparece, ele vira um rio maior. Então, esse rio maior ganhou mais água desse outro afluente. Não é que um desapareceu, né? Então, aí eu acho que é um conceito incrível, assim. Por exemplo, se a gente pensar, eu tenho um filho, então esse filho, a gente cuidou dele, ele cresceu, ele ficou independente, mas ele não desaparece da nossa vida e nem nós desaparecemos. Eu e o pai dele não desaparecemos da vida dele. Nós confluenciamos. Então, uma família é uma confluência. Mais ou menos isso. Aí tem muitas lives. Durante a pandemia, o Nego Bispo participou de inúmeras lives. Então, ele tem livros. O último livro dele é muito lindo, que chama A Terra Dá, a Terra Quer. Então, tem muito, se você tiver muita curiosidade sobre os conceitos dele, eu acho que você pode pesquisar isso, que você vai entender melhor do que eu tentando dizer para você o que é a confluência do Nego Bispo. Mas, enfim, é uma experiência. A confluência é uma experiência de se misturar, de se... Enfim, de ficar... não sei. Acho que caracteriza muito o cinema da Dácia. Oi, uma alegria, né, poder estar passando por essa experiência hoje aqui, diante de tantas coisas que
que acontecem com a gente na nossa caminhada, né? Tanto as políticas quanto as sociais, as econômicas, enfim. Mas dá uma certa alegria saber que um grupo de pessoas também retomam um espaço importante como o Cine Brasília, né? Eu tenho olhado para esse espaço aqui e as experiências que eu tenho passado aqui no Cine Brasília nos últimos dias, nos últimos meses, eu acho que até no último ano, especialmente falando, ela tem me dado, assim, por pior que as coisas pareçam, mas parece também que as coisas, né? Então tem um mix assim de que a coisa vai bem, que a coisa vai mal, que a gente vai conseguir ir para um lugar importante, que vai nos trazer mais tranquilidade, mais paz, e ao mesmo tempo parece que a gente não tem segurança nenhuma sobre isso. Então, a retomada do espaço do Cine Brasília, ela é importante nesse sentido, como um espaço, uma espécie de oásis, assim, né? Onde a gente pode ter a experiência e desfrutar da experiência que a gente está desfrutando agora, que é ter a oportunidade de ver um conjunto de filmes, como o da Dácia, por exemplo, como ela bem falou, já filma em Brasília há muito tempo e, para mim, vai ser a primeira vez poder ver esses filmes junto, né? Isso é super importante. A Dácia é uma pessoa uma mulher que tem grande importância no cinema brasiliense, influenciou várias pessoas, me influenciou também, sob certo aspecto, mesmo eu sem eu ser seu aluno formal, né? Isso para mim também é bem importante. O Festival Taguatinga, por exemplo, tanto você quanto a Érica participou da primeira edição e você teve na segunda edição, com filmes, numa época em que fazer filmes também era muito difícil. A gente está falando de 88, né? Então, 98 é super importante. E uma curiosidade, né, que bate assim, a gente que fica assistindo a sua obra e vendo seus filmes e tantos outros filmes, né, assim, as inspirações, né, assim, as inspirações, os seus professores, os seus mestres, o seu cinema de base, assim, né, a fonte que você bebeu, né. Então é isso, assim, agradecer ao Cine Brasília, né, e agradecer a você pela oportunidade. Valeu. Obrigada. Coordenador da Mostra de Taguatinga de Cinema. Uma mostra também que tem memória, tem história. Uma vez eu tinha um curta em película na Mostra de Taguatinga e o Valdir também tinha um curta em película na mesma mostra. Aí, quando foi passar o filme, na hora de organizar a cópia para a projeção, o projecionista colou o rabicho do filme do Valdir no meu filme e o meu no do Valdir. Então, quando chegou no final do filme, passou o meu filme com o final do filme do Valdir e o filme do Valdir com o final do meu filme. Aí, depois, a gente foi para a cabine desmanchar essa confusão. Confluência, né? Película dava muito trabalho, né? Na hora de exibir. Eu sei de várias histórias complicadas, não foi só aí, não. Já viajei para mostrar o Bom Dia Senhora, chegava lá, não estava o negativo. Aí estava tudo branco, assim, e eu sentada, cheia de convidados. E eu levei a lata, né? Mas foi a lata errada. Tenho que contar uma história, o Morricone não está aqui, o Morricone foi mostrar o filme dele, do Atos Bulcão, só que trocaram, ele estava na Europa, quando voltou um filme. Estava todo mundo, o Atos, a velha geração, toda lá sentada no Anfi 9, e era um filme pornográfico.
Então, só para dizer que isso acontecia muito. Eu não sei se é exatamente assim a história. Eu acho que o... É? Olha, nós vamos começar a contar histórias. Tá bom. Deixa para lá. Não, é porque eu acho que o Atos estava recebendo uma grande homenagem. Eu acho que era de professor emérito da UNB e tal. E aí, o Sérgio Morricone tinha feito um filme sobre ele. Então, ele pediu que, em vez de alguém fazer um discurso e tal, que ele queria que passasse o filme dele. Ele chamava Meu Filme. Eu quero que passe meu filme. Aí, quando foram passar o filme, tinha tido uma confusão numa cabine e a lata do filme do Atos, dentro tinha um outro filme, que era um filme pornográfico. Aí começou a passar e ele falava, mas esse não é meu filme. Ele tentando se identificar. Eu sei que foi constrangedor, né? Demorou uns 10 minutos ainda, o filme rolando. Porque era tudo demorado, o F9 estava lotado, até ir lá para a sala, para a cabine, foi isso. Isso correu a universidade inteira, gente. Gente, que incrível. Ai, que incrível, gente. Bom, Obrigada gente. por compartilhar essa história. Eu queria fazer só mais uma pergunta, se ainda tivermos tempo. Boa noite. Queria perguntar agora, mais do agora, assim, porque a gente vê que esse filme foi lançado em 2012, depois você faz o Ressurgentes, o Cadê Edson? Então, você sai de um lugar de documentar processos nos quais você conseguiria ter tempo para estar com as pessoas num ambiente de uma rotina, até de uma estabilidade, para retratar coisas que têm muita urgência, histórias que precisam ser contadas naquele momento. E aí queria saber agora qual é a sua inquietação, sua curiosidade, que tipo de documentário tem te feito brilhar os olhos, né, como eu estava falando antes. O que a gente vai ter de Dácia aí para o futuro? Bom, tem o filme Confluências, é um curta que vai estrear proximamente aqui. Ele vai estar na abertura da Mostra de Direitos Humanos, que vai ser aqui no Cine Brasília. Ele está selecionado para uns festivais. E eu estou com uma pesquisa que já dura 3 anos para fazer um longa-metragem no Quilombo Costaneira Tronco, dessa vez com o mestre Arnaldo de Lima. É isso que eu estou batalhando. Maravilha, boa sorte. Achei caminhos abertos. Acho que é isso, né, gente? Agradecemos aí ao Gente, público. eu agradeço muito a presença de vocês. Eu me senti muito bem, muito acolhida por vocês, porque a pior coisa é a gente se emocionar e se sentir aquela emoção sozinho e não poder compartilhar, né? Obrigada. Gente, palmas mais do que merecidas, muito honradas de estar recebendo essa mostra. Vai continuar aí até o dia 8, vocês podem acompanhar no site, no Totem, acho que já está lá no Totem, a programação também. E vai ter o livreto, fiquem de olho nas nossas redes, com o texto da Érica, tem todas as sinopses e fotos dos filmes, assim, então, não foto de todos os filmes, mas tem imagens, então, e vai ter as entrevistas também
que a Dácia deu nas 3 oportunidades que esteve na Mostra Aurora. Nunca teve, né, uma cineasta tantas vezes na Mostra Aurora, né, na 15ª, na 18ª e na 23ª, e sempre na Mostra Aurora em Tiradentes eles fazem entrevista. Então, é só para ficar o convite para vocês lerem esse material, que a gente está inaugurando esse momento com material assim, graças a essas professoras tão inspiradoras, e que muito obrigada por essa oportunidade. Desculpa.